Olá, câmera tremendo, terremoto. Eu sou o professor Luiz Roder, esse é o canal Terra Firma Society. Eu vou pedir para você deixar seu like, seu dislike, assinar o sininho, se inscrever no canal, indicar para outras pessoas se possível, aumentar o número de inscritos, fazer os algoritmos do YouTube ficarem malucas. Hoje, você sabia, tá? E eu vou falar sobre Satã. Eu vou usar como guia esse documentário aqui do canal Biography, tá? Que é a biografia de Satã. Esse aqui é um DVD que eu fiz para ele, tá? Que eu tenho aqui. E ele vai discutir a figura do príncipe das trevas, do Lucifer, de Satanás. Aí só pra gente entender primeiro um problema que a gente tem aqui em relação a isso. Existem dois modos de se interpretar Satã, tá? Dentro da demonologia, da angelologia, existem duas correntes sobre Satã, tá? Aí, particularmente, muita gente acha que eu sou satanista. Meu bode aqui, ó. Muita gente acha que eu sou satanista e tal. Isso aqui é um Horned God, né? Que é um deus primitivo, na verdade, por isso que o bode. Mas eu vou chegar lá. Eu não acredito no diabo. Até procurei, fui atrás, tentei arrumar o telefone, eu mandei solicitação de amizade no Facebook, no Orkut, né, mano? Desde essa época. Eu não acredito no diabo. Por que eu não acredito no diabo? E essa é uma linha, por exemplo, da Church of Satan, uma das linhas da Church of Satan, que é a igreja de Satanás. Assistam o documentário Hail Satan, que é muito legal. Eu recomendo. O que acontece com a figura de Satã? Para Satã existir para uma pessoa, tem que ter o conceito que exista o céu, no qual eu não acredito. Eu não acredito que haja um céu, que as pessoas vão para lá, ficar ouvindo lá, Stevie Wonder, I just got, sei como eu falei lá no vídeo do Orfeu. Eu acredito que Deus exista numa coisa maior, universo e tal, mas eu não acredito nos dogmas religiosos. E aí nessa ideia maniqueísta de bem e do mal, céu e inferno. Então para mim não existe inferno, tá? Pode ser que eu me engane. E aí eu vou acreditar bastante, mas aí vai ser tarde demais. Mas é problema meu, né? Mas o que acontece? Então, eu fui muito... vou contar uma história. Eu fui católico, né? Eu cresci dentro de uma família católica, eu fiz catecismo, eu levei muito a sério a Bíblia, céu, inferno. Eu morria de medo, assim, de ir pro inferno e tal. E uma hora eu me libertei disso. E aí meti o louco também, sem inferno. E essa é uma questão interessante sobre o inferno e sobre Satanás. Então vamos lá. Então eu estudei angelologia, demonologia, um monte de doideira lá, ali, Bíblia satânica e tal. Não vem o caso. Vem. E nesses estudos, você vai ter duas correntes. Uma, que Satã e Lúcifer são o mesmo ser, uma entidade só, e que Satã é uma entidade e Lúcifer é outra. Por exemplo, o Neil Gaiman, no universo dele, ele trabalha com esse conceito. Tanto que quando você vai no DC Vertigo, o Constantine, no gibi, ele engana Satanás 3 vezes, mas ele não tem nada a ver com Lúcifer, né? Então, e aí nessa linha, Satã, por exemplo, ele já estava no limbo, porque ele é o oposto de Deus, e Lúcifer é o oposto de Jesus. Na outra linha, existe Satã e existe Deus e tudo mais. Ok? Mas vamos entender a importância dessa figura. E nesse documentário ele vai começar a contar desde o começo
até as transformações que Satanás vai ter no inconsciente coletivo aí, e as figuras que a gente vai ter mais. Só para entender, a figura do mal, do diabo, de Satã, qualquer coisa, nossa, eu nunca falei tanto Satã e diabo no mesmo tempo de minutos, assim, na mesma quantidade de minutos. Ele vai ter uma representação importantíssima. Por quê? Você pegar lá no começo da Bíblia, no judaísmo, lá, que vai ser, dali você vai ter o islamismo e tudo mais, você tem primeiro, por parte do homem, a criação, e em várias culturas isso aconteceu também, a criação de Deus, ou deuses de representações equivalentes ao homem, dizer antropomorfas, como são, por exemplo, os deuses gregos ou os deuses nórdicos, né, da mitologia viking, ou você vai ter uma figura, né, do bem. Então, primeiro criou-se Deus. E aí, dentro da nossa linha, e aqui eu vou fazer uma análise do Satã, porque ele é da linha judaico-cristã islâmica. Porque Satã é uma figura que aparece no islamismo, no judaísmo e no cristianismo. Por quê? Porque o islamismo e o cristianismo vão vir do judaísmo. Ok? Tá. Então precisa de 5 milhões de vídeos para chegar em todas essas explicações. Então vou fazer aqui um resumo da história. O que acontece? Então você tinha o conceito de Deus. Deus criou tudo. Então os homens adoravam uma figura superior a ele, que era dotada de poder de vida e de morte, que tinha criado tudo, os animais, o vento, a chuva, a noite, a lua, as estrelas. Cara, imagina você ser um ser primitivo e olhar para essas coisas, sentir que existe algo maior que você. Com o tempo, isso foram 800 anos de maturação, para surgir a primeira figura do mal, que ainda não vai ter talvez o nome de Satã, ele vai começar a desenvolver isso. E aí o que acontece? Você tinha Deus, mas Deus era responsável pelas coisas boas e ruins. Então o céu, as estrelas, a lua, mas a chuva, a tempestade, a fome, a praga, né? Uma neve em excesso, uma seca em excesso. Então, os homens começaram a sentir a necessidade de ter uma entidade que representasse as coisas ruins. A gente começa a ter uma visão maniqueísta das coisas, ou seja, não existe conceito de maniqueísmo aí. O que vai acontecer? Você tem Deus para as coisas boas e o Satã, o diabo, o demônio para as coisas ruins. Então você vai ter 800 anos para ter essa dissociação do mal sair de dentro de Deus, que era o absoluto, e você ter esse equilíbrio entre as duas coisas, né? Aí você vai ter a figura de Satã, você vai construir todo um arquétipo, e com o tempo ele vai evoluir essa figura. Porque como ele se torna importante na hora da discussão dogmática? Você fala assim pro cara, fala, ó, eu tenho esses 10 mandamentos aqui, ok? Ok. Sem a figura do diabo, do demônio, do Satã. Você concorda com eles? Ah, é legal, dá pra gente seguir, não matar e tal, né? Aliás, pensa numa questão sobre todos os mandamentos. Os mandamentos, eles indicam o comportamento das pessoas. Por que você tem que ter não matarás? Porque as pessoas matam. Não roubarás porque elas roubam. E assim sucessivamente. Se as pessoas não fizessem essas coisas, você não precisava ter uma proibição a elas. E elas vão ser associadas ao mal, ou seja, né, o ser humano ele usa o mal, o diabo, o Satanás, como bode expiatório, scapegoat, eu acho tão legal essa palavra em inglês, para suas falhas. Ah, não fui eu que fiz isso, foi o diabo que falou no meu ouvido e me fez pecar, me fez errar, me fez cometer uma atrocidade dessa. Que é muito conveniente, né? E quando não tinha essa figura do mal? Quando não tinha o inferno ele é um motivador muito interessante. Eu falo para meus alunos
que a nota vermelha e repetidiano é o inferno da escola. Ó, você pode fazer essa lição. Ah, por que eu vou fazer essa lição? Porque é legal, você vai aprender. Apesar que existe um mito muito louco, né? O professor, ele é um agente luciferiano, porque ele leva o conhecimento. O conhecimento vai fazer com que essa pessoa caia em desgraça, como eu falei no vídeo lá do Paraíso Perdido. Então, quanto mais o aluno aprende, mais desgraçado ele tá, né? E o professor está querendo isso. Mas como é que a gente negocia com o aluno? Você fala, ó, se você não fizer essa lição, você vai tirar nota vermelha e vai repetir de ano. Se não tivesse isso, talvez as pessoas não estudariam por conta própria. Você teria grande parte delas que não ligariam para isso. E essa jogada de oferecer algo ruim é muito importante para levar a pessoa para o bem. As pessoas não tentam ser boas porque é legal ser bom, é o ideal, seria o convencional de uma sociedade vivendo bem conjuntamente, mas é porque elas têm medo de ir para o inferno. Então eu falo assim, ó, você tem esses mandamentos. Ah, antes do inferno, antes da figura do mal. Se eu não seguir, você vai morrer, você não vai para o céu, mas você não vai para lugar nenhum. Ah, tudo bem, então às vezes eu vou cobiçar lá a mulher do próximo, vou pegar uma coisa que... Vou fazer um peculato, né? Vou vender chocolate com laranja. E depois fica tudo certo. Meu pai pede desculpa e usa o Supremo Federal e a gente tá tudo certo. Esse é o Messias, hein? Sorry. E aí, você fala, não, você vai ser preso. De verdade. Você vai pro inferno, você vai queimar lá, você vai sofrer e tudo mais. Lá. Então o inferno ele tem uma figura muito importante no imaginário coletivo. Ele é muitas vezes o medo de você ir pro inferno, o medo de você enfrentar o diabo e a desculpa do diabo de poder justificar os seus erros, construíram uma imagem poderosa que é o principal inimigo do ser humano e a principal desculpa para as coisas que ele faz errado. E ao mesmo tempo o motivador para poder fazer as coisas direito. Então muita gente faz as coisas corretas com medo de ir para o inferno, com medo de enfrentar o diabo. O diabo, o Satanás, ele vai mudar de figura conforme o tempo. Ele vai sair daquela ideia do mal, de um espírito maligno, e começa a tomar a forma de um homem. Né? O diabo chifrudo, do bode e tudo mais, ele é uma construção da Igreja Católica. Como assim? Porque o Horned God, o deus chifrudo, o Cernunnos, o deus da floresta, o deus da caça, ele era um deus pagão. E quando você tem, a partir do Constantino, que ele se converte, o imperador Constantino ele se converte ao cristianismo e converte toda a Europa e todo o império romano ao cristianismo, você vai ter esses deuses primitivos, profanos da caça e representados sempre por seres com chifre, o bode, o cervo. Se você olhar no Game of Thrones, por exemplo, o chifre a coroa dos 7 reinos ela é feita de chifres de cervo. O cervo ele é o espírito da floresta, ele é o Cernunno, ele vai ser o Pan, né? Por isso que o Pan tem o chifre também. Então assim, na ideia de desassociar com o paganismo e aceitar o cristianismo. Então o mal, que era um espírito, vai assumir a sua primeira forma, que é o diabo em forma de bode, de chifre e tudo mais. Mais para frente, isso já lá para o século XV, XVI, você vai começar a ter esse diabo com barba, com barbichinha, com a figura humana. Em alguns casos, você vai ter a construção dele pela beleza, porque ele vai ser sedutor. Ele vai fazer com que você, a ideia do Lúcifer, né, que vai ser fortalecida nesse sentido, de ser algo que vai te seduzir, então você vai ser mais forte do que você e tudo mais.
Mas ele é uma figura extremamente importante na construção e no fortalecimento das religiões, no sentido de representar o mal. No fundo, a gente sabe que o bem e o mal estão dentro da gente, e é a gente que vai explorar isso para o bem ou para o mal. No poema que eu vou ler para vocês aqui, eu vou falar um pouco que é o príncipe das trevas, o demônio falando, né? É o eu lírico aqui no poema, ele vai falando como que ele vai ser construído durante o tempo. E aí, quando você tem uma obra do Sandman que chama Estação das Brumas, que é quando o Lúcifer vai embora do Lúcifer lá do seriado, vai surgir daí. E ele vai embora do inferno e tal, ele percebe que ele estava sendo usado por Deus. Ele percebe que o inferno precisava existir na consciência coletiva humana, porque o ser humano precisa dessa construção da destruição, do sofrimento, para poder entender a leveza da ascensão, da felicidade. Você só sabe que é feliz graças à tristeza, você só sabe o que é bom através do ruim. Infelizmente, o ser humano se constrói desse jeito. E aí ele percebe que ele nunca se rebelou para estar no inferno, mas ele estava cumprindo o desígnio de Deus. Ou seja, ele não era um rebelde, mas sim um subserviente serviçal de Deus. Doideira, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas por isso que ele é tão sedutor nessa ideia da gente se encantar muitas vezes. É muito louco você ver, tipo, o padre Fábio de Mello, eu tô assistindo a série Lúcifer e adorando e tal, porque ele põe um pouco desse questionamento. Apesar de ser, eu vou fazer uma análise do Lúcifer. Lúcifer é ruim pra caramba, tá? Adoro assistir Lúcifer. Dou risada, detetive, amaradinha. Mas perto do quadrinho ele deixa muito aquém. E é muito ruim a série, mas ela é muito legal. Ela acaba funcionando até. Vai ser um encantamento luciferiano, é o diabo tomando conta de nós, Padre Quevedo? Sei lá. Mas a gente gosta da série, que é ruim pra caramba. Então vamos lá. Eu acho que eu me perdi nesse vídeo, tá? Depois eu vou assistir de novo. E talvez eu faça um outro tentando consertar o que ficou meio vago. Eu acho que eu divaguei demais aqui. Mas a ideia é essa, então. O homem precisa do mal, não porque ele precisa fazer o mal, mas ele precisa da referência do mal e o medo do inferno com o diabo, com Satanás lá, para que ele vá para o caminho do bem. É assim que funciona, por exemplo, as religiões que trabalham com esses conceitos. Entendido? Diferente do budismo. O budismo não vai te oferecer um inferno. Você vai ficar reencarnando até aprender a fazer direito. O budismo é mais videogame, assim, nessa história. Sem querer ofender os budistas, tá? Então vamos lá. Príncipe das Trevas. A qualquer momento, no meu castelo pandemônico, que erigi no meu reino inferior, entre as trevas do conhecimento e da experimentação, aqui onde as horas passam lentamente, porque quando sabemos alguns segredos daqueles que abalam toda a concepção dos errôneos mitos que envolve a criação, e o Criador tão desleixado que foi, ao deixar no comando aqueles seres a acreditarem que todo esse laborar e elaborar foi feito de palco para as suas vidas, cheias de complexos dramas que num lapso deixarão de fazer qualquer sentido. Assim como eu, que ao deixar de habitar as suas férteis mentes, cheias de medos e exclamações ante os mais simples mistérios, serei extinto instantaneamente e ficarei a questionar: terei sido rebelde criador ou obediente criatura? É o que eu falei para vocês. Enquanto o homem mantiver o mal, os demônios, esses conceitos vivos dentro da cabeça, os deuses, os demônios, o Saci Pererê,
Papai Noel, o que for, eles vão estar existindo. Mas quem é que criou? Deus ou o homem? Deixa o like, dislike, acione o sininho e a gente vai se vendo aí pelos vídeos do canal. Tchau, tchau.